Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje, sobre a árvore de diretórios, ou seja, como navegar no terminal do Linux, né? Serve para Windows também, muitas das coisas, né? Como navegar e conseguir se localizar no terminal do Linux, já que é lá que a gente vai compilar os arquivos, executar os arquivos. E aí você pode ficar um pouco perdido. Então eu tenho aqui para vocês, ó, mostrando aqui do lado esquerdo da tela, como que é mais ou menos a estrutura de diretórios no Windows, que vocês devem conhecer, muitos de vocês conhecem mais o Windows, e aqui como que é a estrutura de diretórios no Linux, né? Aqui a gente tem no Windows, vocês devem conhecer muito bem, a pasta C dois pontos. O que é a pasta C dois pontos? É a partição do HD, ou HD, né, é o dispositivo de hardware, onde se localizam os arquivos, onde o sistema operacional está instalado, né? E esse, então, C dois pontos aqui, diz respeito a esse local em que o sistema operacional está instalado. Mas podem existir outras partições ou outros dispositivos de disco. Às vezes tem um segundo HD, você tem um SSD para poder armazenar informação e conseguir recuperar mais rapidamente, etc. E aí, geralmente, no Windows você tem A e B como unidades de disquete. Antigamente você tinha dois tipos de disquete, 5 quarto e 3 meios. Depois você tem o C dois pontos, e aí a partir daí você tem, se tiver um CD-ROM D dois pontos, se tiver um outro HD E dois pontos, F dois pontos, etc. Então ele vai colocando por letras, e aí cada letra é um diretório, cada letra é uma partição de um HD, né, que ele pode ser particionado, dividido, né, ou é uma unidade de disco. Ok? E aí você tem, abaixo disso, na verdade no HD ele é organizado como uma estrutura de árvore. Então abaixo disso, vamos supor, você tem lá a pasta Windows, a pasta Meus Documentos, a pasta Arquivo de Programas, e dentro de cada pasta tem subpastas. Então aqui está representando, né, como isso acontece, né? Você tem um ponto, desse ponto você pode colocar essas 3 pastas, por exemplo, e aqui dentro da pasta Meus Documentos eu representei que eu tenho outras subpastas. Então, quando eu quero acessar, sei lá, Tudo Foi Feito pelo Sol lá, uma música, MP3. Quando eu clico nela, na verdade eu estou acessando C dois pontos, Meus Documentos, músicas, rock, Tudo Foi Feito pelo Sol. Eu estou acessando o caminho inteiro, a forma que o sistema operacional tem para localizar aquele arquivo. Ele não está solto no HD. Ele está em uma pasta, ele está direcionado em um local para você poder organizar. Quando eu clico lá em Holy Diver, lá do Dio, né? Então, quando eu clico nesse arquivo, ele acessa este caminho todo, né? E aí ele joga para a memória, ok? No Linux é a mesma coisa, né? Só que em vez de ser dois pontos, você tem o barra, que diz respeito à unidade, né, a partição que está instalado o sistema operacional da máquina, que é esse barra, não tem que ser dois pontos, não tem nada disso, é só barra, né? No Windows, como é que você acessa? Você acessa assim, C dois pontos, barra, Meus Documentos, barra, músicas, barra, rock, barra, Tudo Foi Feito pelo Sol. Aqui você só tem o barra, você não tem o C dois pontos. Então, assim, barra home, barra músicas, barra rock, barra, Tudo Foi Feito pelo Sol. Então, é a mesma coisa, a árvore de diretórios, né? Só que no Linux você tem o barra, que diz respeito ao acesso ao disco local onde estão instaladas o sistema operacional. E os outros discos? Os outros discos, o conceito no Linux é um pouco diferente. Você monta esses outros discos na pasta que você quiser. Então, você pode, por exemplo, a sua pasta Meus Documentos, no Windows lá está Meus Documentos. Você pode montar ela localmente, você pode montar um outro HD nessa pasta, você pode criar uma subpasta e montar a unidade de disco nessa subpasta. Então você faz essa junção, vamos dizer assim, do hardware com a pasta que você quer. Tudo acessando através do barra aqui, ok? Isso aí é especificidade de sistema operacional, né, que você vai pegando depois com o tempo. As unidades físicas mesmo são denominadas lá no Linux, geralmente é barra dev, barra HDA1, HDA2, HDB, né? HDA1 e 2 é quando são duas partições dentro do primeiro HD, HDB quando é o segundo HD. Então ele tem uma nomenclatura diferente. Mas por que eu estou dizendo isso, já que o objetivo é ajudar a gente a navegar? Toda vez que você abre o navegador lá, o gerenciador de arquivos, você clicou lá no Windows Explorer, você clicou lá no Conqueror, ou lá na Nautilus, enfim.
você tem, na verdade, você abre em alguma pasta. Ele não abre, o gerenciador de arquivos não abre, só abriu. Ele abre já em alguma pasta. Ele tem que estar em algum desses locais. Ele pode estar em C2 pontos, ele pode estar em meus documentos. Geralmente você abre, ele abre no Windows abre em C2 pontos, ou você clica direto em meus documentos. Então ele abre em algum local do disco. No Linux é a mesma coisa. A mesma coisa no terminal. Quando você abre o terminal, parece que é uma tela preta. Não, aquele terminal está em alguma pasta no disco. Né? Ele está abrindo, ele está visualizando alguma pasta no disco. É isso que a gente vai ver, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu abrir um navegador aqui no meu Linux. Abri aqui um navegador, né? Quando eu abro, eu cliquei lá, vamos abrir o meu gerenciador de arquivos. Ele já abre na minha pasta de usuário. Né? No Linux ele já abre na sua pasta de usuário. O que é a sua pasta de usuário? É a pasta destinada a você no sistema operacional. Quando você cria um usuário, o meu usuário aqui é Flávio7CO. Né? Deixa eu clicar aqui em cima, aqui, deixa eu ver se eu acho o meu usuário. Tá aqui, ó, Flávio Souza. Né? O login é Flávio7CO. Ok? Quando eu abro uma sessão, quando eu entro com uma sessão, ele tem dentro da pasta Home, no Linux funciona assim, na pasta Home, e barra o nome do usuário. Então aqui, ó, quando eu abro, ele já abre na pasta barra Home, barra o nome do usuário. Aqui é Flávio7CO. Se o seu nome for Augusto, você criar um usuário Augusto para fazer o login, ele vai abrir na pasta barra Home, barra Augusto. Então é assim que funciona. No terminal é a mesma coisa. Quando eu clico aqui, né, eu dou um Ctrl Alt T, ele abre o terminal. Onde que ele abre esse terminal? Na minha pasta Home, na mesma pasta que está aqui, ó, barra Home, barra Flávio7CO. Como é que eu sei? O terminal não me indica nada? Ele indica, né? Ele indica que geralmente aqui tem o nome do computador, o nome do usuário, né? E aqui, quando ele está nesse tio, ele está dizendo que ele está na pasta do usuário. Qual que é a pasta do usuário? Barra Home, barra o nome do usuário. Que é essa pasta aqui. Então, eles abrem geralmente no mesmo local, né? Tem um comando que eu uso para listar, né? Para mostrar os arquivos, que é o ls. Ele me mostra os arquivos que estão dentro dessa pasta. Então, ele está mostrando aqui, ó, Android Studio, área de trabalho, atalhos, Vocal Screen, Avals, um bimestre, etc. Que é mesma coisa que está aqui. Ok? Então, eu estou navegando, é uma outra forma de navegar, pelo terminal. Né? Então, tá vendo que tem a pasta Portugal aqui? Aqui tem também, né? Se eu quiser entrar nessa pasta, basta eu dar 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques, ele vai mudar aqui em cima para barra Home, barra Flávio7CO, barra Portugal. Olha lá, fez isso aí. No terminal, eu vou usar o comando, né? Que é o CD, Change Directory, mude de diretório, né? CD. Dou um espaço, todo comando tem que ter espaço depois, e a pasta em que eu quero ir, Portugal. Pode ter barra ou pode não ter barra, tanto faz. Tá? Dou Enter. Pronto, já estou na pasta Portugal, igual eu estou aqui. Se eu dou um ls, eu estou vendo algoritmo.org, etc. e todos os arquivos. Né? Tá vendo que aqui tem uma interrogação aqui? Esses aqui são executáveis. Aqui ele marca de verdinho. É a mesma coisa. Só que é maneira diferente. Aqui você tem que mudar de diretório, se você quiser ver o conteúdo, mandar exibir o conteúdo com o comando ls. Agora, eu posso... eu fiz assim, só CD Portugal. Por quê? Porque eu estava... Vou voltar aqui para cima. Aqui, ó. Eu estava aqui. Então, eu estou vendo o diretório e vi que tem Portugal, dei 2 cliques. Então, não precisei falar o caminho todo. Né? Eu simplesmente cliquei em Portugal. A mesma coisa que eu fiz aqui. Né? Eu digitei CD, tem um ls. Está nessa pasta, a pasta Portugal. Está aqui, ó. Então, eu dou CD Portugal. Ok, fui para a pasta. Comando clear, tá? Limpa a tela. Tá? Clear vem de limpar. E aí eu estou na pasta Portugal. Mas eu posso também, ao invés de fazer isso, digitar o caminho todo. Né? Quando eu digito CD e não dou nada, ele vai para a sua pasta de usuário. Tá? É como se eu abrisse o terminal, ele vai lá para a pasta de usuário. Barra Home, barra o nome da pasta. Tá vendo que eu tenho várias pastas aqui, ó? Então eu vou entrar na minha pasta Dropbox, que está aqui na pasta do usuário. E aí eu estou na pasta CD, sei lá, 2017-2. Aí, vamos supor que eu queria ir para aquela
pasta Portugal. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no terminal. Ó. Vou subir, vou para Dropbox, vou 2017-2. Vamos supor que eu quero ir para aquela pasta Portugal. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Do mesmo jeito. Ou eu posso clicar acima, depois clicar acima de novo, depois clicar em Portugal, ou eu posso simplesmente apagar isso aqui e digitar /home, /flat.co, /Portugal. Ele vai direto. Aqui é a mesma coisa, cd /home, /Flávio7co, /Portugal. Tá vendo que eu estava numa pasta completamente diferente? Ele executa o comando que eu quero, é só digitar o caminho todo. Mas eu não preciso digitar o caminho todo, né? Eu posso fazer simplesmente o seguinte. Vou voltar aqui, Dropbox, né, com D maiúsculo, Dropbox 2017-2, ó, legal. Aqui mesma coisa. /Dropbox 2017-2. Eu posso simplesmente clicar acima de novo e depois clicar em Portugal. Não posso? Geralmente a gente faz assim. Aqui no terminal eu posso fazer isso também. O que corresponde ir para a pasta acima? É o comando ponto. Ponto quer dizer uma pasta acima. Eu posso fazer isso duas vezes, ó. Foi para a pasta acima, e aí Portugal. Ou eu posso vamos voltar lá, 2017-2. Ou eu posso executar o comando como se eu tivesse já pasta acima, barra, Portugal. É a mesma coisa, cliquei acima, depois fui para a pasta Portugal, né? Ó, vamos fazer isso aqui. Ó, de novo, Dropbox 2017-2. Ó, cliquei acima, Portugal. Aqui, 2 pontos é o quê? Ponto é o quê? Pasta acima, Portugal. Só que eu posso fazer num comando só. E aí ele funciona. Então, o legal do terminal é isso. É mais fácil fazer, né? E quando eu quero me referir à pasta atual, olha só que interessante. Tá vendo que eu tenho o compila? Tá vendo que eu tenho decrescente? Tá vendo que eu tenho inc, né? Então, como é que eu faço para executar esse comando inc? Poderia só executar esse comando inc assim. Só que aí, o que acontece? Ele fala assim, comando não existe. Por quê? Porque quando eu digito um comando puro no terminal, sem digitar o caminho dele, ele vai tentar buscar lá na pasta de programas. Seria como se eu estivesse buscando lá em arquivos de programas no Windows. É uma pasta onde estão os programas que estão instalados, para ser usado em qualquer pasta. Se eu quero executar um comando desse, eu tenho que digitar o caminho todo, para saber que não é aquele programa que eu estou falando, é o programa que está instalado aqui. E aí, por exemplo, aqui seria eu clicar. Mas eu clicar equivale, ele não tem associado, né? Não vai executar só no terminal. Eu clicar equivale a dizer que eu quero executar o comando inc que está na pasta /home, /flávio7co, /portugal, /inc. Porque eu estou nessa pasta, eu consigo clicar nessa pasta, né? Aqui no terminal, eu posso executar se eu fizer a mesma coisa. /home, /flávio7co, /portugal, /inc. Beleza, ele vai executar. Digite o número 4 menor que 5, né? O que a gente fez no exemplo anterior. Muito bem, mas você fala assim, professor, mas isso é chato, eu não quero ter que ficar digitando o caminho todo. Então, além do ponto que indica a pasta abaixo, a pasta acima, se ele tivesse na pasta acima, eu podia digitar ponto inc. Vou até criar uma pasta aqui, ó, bloquear aqui em cima. Tem como criar no terminal também, tá? É só digitar mkdir. Mas aí depois a gente esse aí é comando específico. Ó, a pasta novo. Eu quero executar o inc que está na pasta acima, está na pasta Portugal. Inc, ele executa. Mas deveria ter como executar também o que está na pasta atual. Então, se eu quiser me referir à pasta atual, eu posso digitar o ponto, né? Ponto /inc. E aí ele sabe que é o comando inc que está na pasta atual. E ele executa também. Ok? Isso aqui, esse do ponto e do ponto, ele vale para caminhos relativos. Isso vale para qualquer situação que você precisa indicar um caminho relativo. O que é um caminho relativo? Você não quer indicar o caminho todo. Você quer dizer assim, a pasta atual, o que está na pasta acima, o que está na pasta acima da pasta acima.
você indica o caminho relativo. Então, isso vale, por exemplo, quando você estiver programando, fazendo HTML. Eu quero me referir a uma figura que está na pasta atual. Eu quero me referir a uma figura que está na pasta acima. Né? Por quê? Porque indicando esses caminhos relativos, você não tem perigo de perder aquele caminho. O que acontece? Esse aqui está na pasta home /Flávio 7CO /Portugal. Aí eu copio para outra pasta, eu não tenho como executar? Não, simplesmente eu coloco o caminho relativo. Ok? Então, vamos revisar. O que a gente já aprendeu? Aprendeu a usar o comando cd, que é feito para mudar de diretório, que é usado como? Se ele estiver na pasta atual, eu digito cd, a pasta atual. Se eu quiser para uma pasta que não está na pasta atual, ou eu coloco o caminho todo, ou eu posso usar ponto, que ele vai para as duas pastas acima. Ele vai estar na pasta nova, vai para a pasta Portugal, depois vai para a minha pasta home, e aí eu consigo utilizar. Né? Aprendemos que o ponto se refere à pasta anterior, aprendemos que o ponto se refere à pasta atual, e aprendemos que o clear limpa a tela. Né? Agora, existe um outro comando que é muito útil, que é quando você quer, por exemplo, saber em qual pasta você está. Aqui, você tem uma referência, mas você quer saber exatamente qual o caminho da sua pasta que você está. Então, você usa o comando pwd, que ele te mostra todo o path, né? todo o caminho daquela árvore do diretório atual. Ok? Com esses comandos, a gente já consegue se virar no terminal do Linux para poder executar comando, para poder compilar, para poder fazer as coisas. Ok? Então é isso aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui no canal. Se você gostou, você dá um clique lá que curtiu. E se você quiser se inscrever, achou legal, tem um montão de vídeo de programação que a gente vai fazer em Portugal, vai resolver alguns exercícios, né? Alguns problemas em Portugal.c, Portugal-C, que é um Portugal parecido com a linguagem C. E talvez também a gente faça alguns resolvendo em C também. Ok? Então um abraço para vocês, pessoas. Até a próxima.